Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 43 do nosso NinjaCast. O NinjaCast que conversa de maneira diferente todos os assuntos aqui da política da Paraíba, da sociedade. A gente sempre interage de uma maneira legal com os nossos entrevistados. E hoje temos a honra, né, João Gabriel, de recepcionar aqui nos estúdios o secretário de Desenvolvimento, vou até acertar o nome, né? Desenvolvimento Agropecuário e Pesca da Paraíba, Joaquim Hugo Vieira. Acertei ou errei? Acertou. Acertei? Parabéns. Consegui ter algum tempo. Lembrei daquelas épocas que eu fazia narrações também esportivas. Tinha umas épocas que eu era pista, aí eu dizia, rapaz, o jogador puder decorar o nome dos caras que iam entrar, mas eu consegui agora decorar a pasta. E eu soube, umas fontes me dizem que até o governador às vezes erra essa pasta, que era uma pasta bem complexa, né? O nome. A gente costuma dizer que a Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca, que todo mundo chama de Secretaria da Agricultura. Da Agricultura. Uma pasta bastante... Tem ainda no âmbito do governo do Estado, na estrutura da Secretaria de Agricultura Familiar. Que está lá o Frei Anastácio, né? Isso, Deputado Frei Anastácio, a quem eu mando um forte abraço. João Gabriel, vamos chamar mais um episódio, né? Conversar, falar sobre muitas coisas importantes aí. Também tem exposição de animais, né? Que já está com a previsão de data, acho que a próxima semana já vai começar aí a mobilizar, né, a cadeia produtiva, né? A gente sabe que é uma data muito importante, né, para movimentar. O setor, né? O setor vai ficar bastante efervescente e tem muita coisa também para a gente também conversar também sobre a política também com o Joaquim Hugo. João, e a gente destacar também a repercussão muito positiva do último episódio do NinjaCast, a gente tem que agradecer, né, com o superintendente da CEMOB, né, o Expedito Filho, né, que deu declarações que foram bem polêmicas, né, nas redes sociais. Muita gente criticando, muita gente parabenizando, e é isso que é bom, né, é esse feedback. Exatamente. É como eu falo sempre, o lance da repercussão é o que a gente sempre pega, o que sempre pega a gente, né? A gente vê o papo rolando no dia a dia, as pessoas discutindo o assunto que a gente discutiu aqui, é muito interessante. E o lance do Terminal de Valentina deu uma boa discussão. Deu o que falar, inclusive assuntos nos programas de rádio, de tudo, também perguntas também nas próprias coletivas, né, isso, com o prefeito Cícero Lucena e tudo, e deu um forte desdobramento, um mote, né, que... Não, e ainda hoje tem muita gente dizendo que não funciona, não funciona. E eu vi uma matéria hoje falando que a prefeitura estava recorrendo ao Estado, a pessoal da segurança, dizendo que estava tendo alguns ataques de vandalismo lá, né, roubando pia, enfim, aquelas coisas que a gente sempre vê por aí, né? E a gente com o papel de imprensa cumprindo exatamente esse mistério, né, que eu acho que é importante. As redes sociais do NinjaCast, grande João Gabriel. TikTok e Instagram NinjaCast Oficial, no YouTube é @NinjaCastPB, e estamos também agora no Spotify oficialmente. A gente botou o primeiro episódio semana passada com o Dr. Expedito, e próximo episódio. Próximo episódio. O que a gente tá gravando hoje, a partir da manhã, já tá também no Spotify. Coisa boa. Como foi que eu conheci Joaquim Hugo? Acho que eu conheço o Hugo há mais de 20 anos. Eu acho que eu conheci o Hugo aqui em João Pessoa. O Hugo era proprietário de uma padaria. Acho que no Cristo, acertei ou errei? Em Mangabeira. Mangabeira. Isso, mas você tinha uma padaria que era bastante famosa, né? Eu vim morar em João Pessoa em 87. Vim estudar aqui. Era nem vivo ainda, tu acredita? Sério? Tô ficando velho. Eu também. Eu já tinha em 87, 9 anos. E aí, assim, a gente aprendeu muito aqui em João Pessoa, porque era muita dificuldade, viu, Ninja? Eu lembro que eu chegava na UFPB, chegava às 7 da manhã e saía 10 da noite, todo dia de segunda a sexta. Eu tomava café, almoçava e jantava na UFPB. Era luta, né? Era luta. E uma padaria, a gente sabe que o cara tem que acordar muitas vezes cedo, né? A cuidar do insumo, acompanhar, né, o processo mesmo. É aquela bela história, tem que estar com o dono dentro, né? A minha vida inteira eu sempre procuro, assim, ter muito foco nas minhas coisas que eu faço, né? Eu estudei muito, eu ficava os 3 turnos, aliás, 2 turnos, né, na UFPB. Por quê? Porque eu fazia um curso pela manhã e outro à noite. E aí depois tive que trabalhar, passei num concurso aqui para um banco privado, e aí tive que abandonar o curso da manhã, fiquei só com o da noite. E aí depois priorizei a carreira bancária, inclusive foi muito interessante minha carreira bancária. E aí conheço muita gente aqui em João Pessoa. Tem muitos amigos, né? De 90. Tá vendo? Aliás, a nossa ligação política veio da época de banco.
Tem uma história engraçada. Lá. Passou quanto tempo no banco? Eu passei, entrei em 88 e saí em 95. Na época que o bancário era valorizado, era rico. Na mesma agência, prestigiado, né? sempre ali na agência, para as pessoas, vocês devem lembrar, na época o banco, hoje ele não existe mais, era o Bamerindos. Bamerindos. Já ouvi falar, O mas... tempo passa, o tempo Você vê que e a poupança marca, Bamerindos eu conheço mais música do que o lugar. E a poupança Bamerindos. Era um gol do Barbudo que fazia. Era aquele gigo. Era um banco prestigiado. Isso é o que marca, né? Impressionante. Né? Pois é, faz tempo. Quantos anos faz que você não fala, ninguém falava de Bamerindos? Bamerindos. E aí fiz uma carreira muito bacana lá. Eu entrei como escriturário e saí e fui gerente na mesma agência, sem ser transferido. E num prazo foi galgando espaço. Assim, 3 anos, foi rápido. E para isso eu priorizei. Tive que trabalhar, terminei abandonando os 2 cursos que fazia. Não consegui concluir, mas foi interessante, uma experiência boa. Há quem diga que você, o que ensina a vida, você tem, que forma o homem. Diz que o exército é muito bom para você, quem serve o exército e quem trabalha em banco também, muito bom. E aí a gente teve essa oportunidade, trabalhou esses 7 anos no banco. Depois, e aí nessa época que trabalhava no banco, eu trouxe meu pai para morar aqui em João Pessoa e nós colocamos uma padaria lá em Mangabeira. Eu e meu pai e um cunhado meu. Meu cunhado, nós 2 novos, com aquela garra para crescer, para fazer acontecer. Meu pai já em fim de carreira, querendo descansar, só para se manter, já aposentado. E aí a gente decidiu, eu comprei a parte do meu cunhado com meu pai, comprei outra padaria com meu cunhado lá em Cruz das Armas, ali na São Benedito, em Oitizeiro. E ficamos com as 2. E depois também tive fábrica de doce, aprendi a fazer doce. Também. Rapaz, já empreendeu muito o setor aí, viu? A minha padaria em Mangabeira, quando depois o tempo passou e aí eu saí do banco, vendi a fábrica de doce, fiquei só com a padaria com meu pai. Eu soube que ela fazia muito sucesso, né? Era uma das que mais vendiam pães aqui na capital, não era isso? Ali na Zona Sul, eu tinha 25 funcionários. Era qual Mangabeira? A gente tem uns 55 Mangabeiras aqui em João Pessoa, né? Qual era o Mangabeira lá? Mangabeira, lá é a divisão de Mangabeira 4 com Mangabeira 2. Ali daquele retão que você vai pro Valentim. Entendi. Já ali no finalzinho. Né? Então, eu tinha 25 funcionários. Era uma estrutura grande. Era uma indústria mesmo. E aí, do nada, inventei de ser vereador, lá no Sertão. Eita, foi picado pelo mosquitinho da política. Fui ser vereador lá no Sertão e cumpri lá um mandato de vereador. A família do meu tio, que meu tio foi prefeito lá, depois o filho dele. Riacho dos Cavalos. Hoje são muito conhecidos aqui em João Pessoa. Um pessoal muito bem estruturado em João Pessoa. Quem são? É o pessoal do supermercado Bem Mais. O famoso Nego. Conheço demais. Faço feira quase todo mês lá. Nego foi prefeito lá. Tá vendo? De 93 a 96. O pai dele foi em 82, assumiu em 83. E aí eu terminei entrando lá, fui candidato a vereador, fui eleito. Eles me Isso foi em que ano? Foi na eleição de 96. 96. Já saiu candidato lá e ganhou. Fui eleito vereador. Na eleição seguinte, em 2000, fui candidato a vice-prefeito, mas aí perdeu a eleição, a gente perdeu. Foi para Capuchinho? Na época teve um acordo político. O interior sempre tem, os 2 lados são muito fortes, né? Mas vez por outra tem os acordos políticos que se juntam. E lá nessa eleição de 2000 houve esse acordo da família do meu tio, que era o sogro de Capuchinho, à época, né? E Capuchinho foi indicado vice no acordo e eu fui candidato a vice contra. Aí perdemos a eleição. Só para contextualizar, qual era o partido que o senhor saiu nessa primeira candidatura? Rapaz, eu sempre fui pelo hoje progressista. Sempre foi PP? Sempre. Na época, o progressista hoje ele vem desde a Arena. Né? A origem do progressista, você tem a Arena, aí você tem PDS, aí você tem PPB, PPR, PP, agora progressista.
Mas eu sempre fui, porque aí é onde a gente vai chegar, foi no banco que eu conheci Aguinaldo Ribeiro. Eita! Aguinaldo ele era empresário do ramo de automóveis aqui. A Fiat, ali na né? Rua Carneiro, era A Faça Fiat. Era Fiat Capital da minha época. No mesmo É. local, só que Tá. Era outra bandeira. Ah, né? entendi. era Faça Fiat, salvo engano. Entendi. Aí você atendia. Aguinaldo. Ele era Seu meu cliente, eu conheci lá. Interessante. Minha primeira experiência com o Aguinaldo Ninja foi um chá de cadeira de 4 horas. Ele me deixou esperar. Somente isso. Somente. Relata como é que foi isso pra gente. Eu vim abrir a conta dele, da agência aí, e fiquei esperando 4 horas para ele me atender. Ele, sentado na sala dele. Aquele famoso biru. Eu tranquilo, não tem. A minha meta foi vir abrir a conta, fiquei lá sentado e deu certo, abri, a gente fez uma Atingiu a parceria. meta e tal, ficou feliz. Foi interessante. A minha história com o Aguinaldo é muito interessante. É uma história assim, eu costumo dizer que isso foi uma providência divina na minha vida. Eu gosto muito de Aguinaldo, sou muito grato pelo que aconteceu na minha vida depois que a gente se cruzou, se encontrou, né? Eu saí, tem uma história dessa eleição de 2000. 2000 o governador era Maranhão, não era? Era Maranhão. Maranhão, né? Na eleição de 2000 que eu fui candidato a vice, que perdi a eleição, eu, quando trabalhava no banco, quando saí do banco, perdi o contato com ele. Não tive mais contato. Ele era meu cliente. Olha ele aí, ó. Essa foto é mais recente, tem umas bem antigas, né, já. E assim, ele foi... Eu fui eleito vereador, fiquei e tal, não tivemos mais contato. E no acordo, o pessoal lá, que hoje é meu amigo, vocês conhecem, Napoleão Suassuna, que Sei quem é. ainda é parente, primo de Ney Suassuna, do senador, que era senador na época, muito forte. Gente finíssima. E aí, eles tinham uma ligação muito forte com o Enivaldo. O pai de Aguinaldo, O pai né? de Aguinaldo. E foi, Ney e Adalto Pereira pediram a intervenção no Progressista na época, PPB lá, e Enivaldo deu. Eu, de uma hora para outra, fiquei sem partido. Aquela famosa canetada. O cara ia ser candidato único mesmo. Era porque o senhor estava Isso. tinha sido rebelado e não queria apoiar o cara lá. Foi. Aos E pela aí- tomara. Foi. Realidade local. E aí eu digo, eu vou procurar Aguinaldo. Fazia aí uns 4 anos que a gente tinha se encontrado, e ele era, na época, secretário da Agricultura. Como é o destino, né? Interessante isso. Mas levou outro chá, não? Ou foi mais rápido? Não, aí a gente fez, tem um amigo meu aqui que, interessante a estratégia dele, ele ligou para lá dizendo que era do Palácio. Ó, do Palácio, o secretário tá aí? Tá. Aí, pá, desligou o telefone e correu para lá. Corremos para lá. Pega. Esse meu amigo era suplente de vereador aqui em João Pessoa. E aí, quando chegamos lá, ficamos na sala, ele saiu da sala dele para ir para a sala de chefe de gabinete e viu a gente. A gente ficou para ser atendido por último. E aí o cara foi me apresentar a ele. Liga aí, Assis, um amigo. Aí ele foi me apresentar, não, eu conheço, como é que você tá, Hugo? Tá fazendo o que da vida? E eu digo, rapaz, uma história um pouco longa aí, mas vamos entrar. Aí entramos para a sala dele. E aí eu contei a história. Digo, olha, sim e tal, eu fui eleito vereador, depois saí do banco e sou candidato a prefeito e derrubaram o partido. Eu era candidato a prefeito. Aí ele ligou para o Enivaldo na hora. Aí, o senhor lembra do partido de Riacho Carvalho? Lembro. A gente deu o partido da Adalto e a Ney. Ney senador, Enivaldo candidato a prefeito de Campina Grande. E aí Aguinaldo derrubou a intervenção. Pra tu ver como uma conversa, uma amizade é tudo na vida, né? Derrubou porque eu lembro ainda na segunda, isso foi numa sexta-feira, ele pediu que eu ficasse, não, fica para você conversar com o Enivaldo na segunda, e eu fui para a secretaria conversar com o Enivaldo. Enivaldo ligou para a Ney, insistiram para me ficar. E eu digo, não, vamos fazer o seguinte, Enivaldo, você fica à vontade, se você quiser manter a intervenção, mantenha, mas eu não tenho como votar mais neles, porque não tem como. Realidade local. E aí, Enivaldo disse taxativamente a Ney, ó, senador, infelizmente eu não posso
vou ter que te manchar porque eu estou atendendo um pedido do meu filho. Não é nem do menino, é um pedido do meu filho. E aí a gente foi, desmanchou a intervenção. Eu fui, passou um tempo, acho que foi em março, eu não reuni as condições de ser candidato a prefeito e preferi colocar um outro primo meu. Mas o senhor ficou com o partido? Que tinha sido candidato na eleição passada a prefeito e eu fui candidato a vice. Aí perdemos a eleição quando é assim, eleição em outubro, aí, início de novembro, liguei Aguinaldo para mim, estava almoçando. Puxa, você não foi candidato a prefeito não, rapaz? Eu digo, rapaz, fui não. Ele disse, você está onde? Estou em João Pessoa. Vem aqui, pai, conversar e fui. Conversamos lá na secretaria, quando foi no dia 11 de janeiro, isso foi uma quarta, na segunda-feira eu comecei a trabalhar com ele lá. E é tanto que quando eu fui nomeado agora secretário, o número da matrícula ainda foi o mesmo da época que eu fui assessor de Aguinaldo. Interessante. E ele fez questão, Ninja, isso eu quero destacar, porque o partido, quando fez os acertos com o governador João, teve, é normal, natural isso, né? A participação nos governos, quando você faz a coligação. E o progressista tinha a possibilidade da CEDAP, que é a que a gente está, a de articulação política, que foi Cláudio Reis, que foi indicado, e a de turismo, indústria e comércio, que é Rosália. Que aí foi Rosália uma indicação, assim com Daniela também, mas tudo a mesma coisa. E aí eu lembro quando João cobrando, Aguinaldo, eu preciso nomear o secretário da Agricultura, quem que serve botar ele? E eu participava das articulações. Sempre perto. Aquela discussão da candidatura de Senado, você estava perto? Bem perto ali acompanhando. E aí eu lembro que ela disse, rapaz, eu acho que o que dava bom era para ser articulação política. A informação que eu tenho, que ele foi prefeito, é um bom articulador, tal, é seu assessor. Aí a Aguinaldo disse, não, eu vou indicar ele para a agricultura mesmo. E assim, eu vi naquilo, para mim eu achei muito interessante, porque a Aguinaldo estava enxergando naquele momento que eu podia fazer o trabalho que ele fez. Porque a Aguinaldo fez um trabalho à frente da Secretaria da Agricultura, que na época eu me lembro ainda chamava-se SAIA, era a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Abastecimento. E a Aguinaldo fazia essas exposições, eu lembro a última que ele fez, em 2002, veio 7 jatinhos de fora. Governador de Mato Grosso, pessoal do Sudeste, veio participar dos eventos. Um negócio assim gigantesco, extraordinário. E aí a gente se espelhou muito nele, nessa busca de realizar essas exposições, né? Além das convicções que a gente tem, por ser sertanejo, por também conhecer muito a realidade do homem do campo, mas a gente pegou aquela experiência aqui. Eu brinco que a minha sala eu tinha que entrar de costa. Você imagina que ela era daqui para ali, não dava para você fazer a curva dela, a curva dentro dela. Eu entrava de costa, sentava, depois saía de frente. Mas enfim, aí na secretaria, no dia que tomei posse, o ano passado, eu encontrei muita gente boa da época lá ainda, que trabalhava. Uma experiência muito boa mesmo, sabe? E já faz o quê? Faz 20 anos, faz 20 né? anos, foi. Ele saiu em 2002. E Aguinaldo tinha um slogan sério, né? Para plantar e para colher. Impressionante. Ele plantou bem, né? Rapaz, porque ainda hoje colhe. 20 anos depois, eu chegando lá, enfrentando essa realidade, o que é que você vê tão diferente assim? Não, eu tenho algumas coisas que, assim, eu achei que ficou um pouco parado no tempo, sabe? Lá, quando a gente chegou, tinha muita coisa assim ainda do mesmo jeito. Aguinaldo, ele deu uma contribuição que hoje a gente está tendo a oportunidade de dar, porque você sabe que o secretário depende muito do apoio do governador. Com certeza. Né? A gente comanda, mas tem que ter o comando da pasta, mas se você não tiver o apoio do governador para lhe apoiar nas ações que você apresenta, você fica na mesmice, não consegue inovar, não sai do canto. E Aguinaldo foi secretário de um governador que gostava muito da agricultura, que era Zé Maranhão. Então eles fizeram um trabalho no estado de melhoramento genético que, eu não sei se vocês conhecem o que acontece hoje no Cariri da Paraíba. É a região da família da minha mãe. Pronto, eu conheço um pouquinho a realidade ali. Fruto do trabalho de Aguinaldo e o governador Zé Maranhão. O que acontece lá? Conta pra gente.
você pega, vamos falar em números, por exemplo, o PIB de Camalaú, PIB per capita, é o mesmo de Bananeiras. Não sabia. Poxa, O de Monteiro é o mesmo de Guarabira, per capita. E você e viu com também. toda a dificuldade ali, natural, né? Tem, lá ambiente. chove 400 milímetros por ano. Ali Lá em Guarabira chove 1.200. Mas compensação tem muito mais Você sabe que bode tem ali, lá, muito lá tem carneiro, muito né? bode, cabrito, Cabrito. leite de cabra. A Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do país. E é uma indústria que vem crescendo nos últimos anos, né? Ali, essa parte caprina. O maior produtor de leite de cabra do país, a Paraíba é. Então, assim, eu fico encantado quando a gente teve a oportunidade de participar de vários eventos lá agora, esse ano, em Santo André, em Barra de São Miguel. A última que eu fui em Prata, Expo Prata. Mas é um negócio magnífico, você tem que ir lá para ver o que é uma exposição. Assim, a participação a cidade fica toda ocupada por tenda, por pavilhões e shows. É um negócio extraordinário. Uma coisa que me encantou esse ano, que eu não conhecia, era a festa do Bode Rei, lá em Cabaceiras. Eu fui lá conhecer, é uma coisa fantástica. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente envolvida ali, a estrutura da cidade ficou toda mobilizada para aquilo ali. Foi muito, muito bacana aquele negócio. Se a gente conseguir levar aquela experiência do Cariri para Curimataú, tá? A gente vai crescer muito ali naquele setor ali da Agreste e Borborema. O sertão, ele está entre o Brejo e o Cariri. O sertão chove em média aí 700 milímetros por ano. Chove 600, chove 800, média de 700 e quê. E o sertão hoje, ao invés de caprino, é gado, é vaca, é leite de vaca. Você tem as queijarias, muito conhecidas Pronto. também naquela região, né? Isso. As queijarias, você tem, por exemplo, o município de Paulista. Eu gosto de dar exemplo, eu gosto de falar o nome É importante. de quem está fazendo acontecer. Eu gosto de estar presente, não porque sou eu, o meu nome que estou presente, não é Joaquim Hugo, é o secretário de Estado que está ali prestigiando, e eu vejo como os organizadores, os prefeitos, eles ficam felizes em ter aquela presença da gente, porque eu vi, citar novamente exemplo de Prata, o prefeito lá, só nunca veio um secretário de Agricultura aqui na cidade, numa exposição que tem aqui, nunca veio. E a gente faz questão simples fato de uma visita, né? Então, a gente tem essa noção da importância disso. Sem vaidade. Estou lá para promover o setor, né? Que eu acho que é o importante dessa história. Mas a gente tem lá na secretaria, desde que assumiu, a secretaria bem ampla, com uma pauta extensa, tudo ligado ao setor agropecuário e pesqueiro, né? A pesca interior, não é pesca marítima, mas, assim, é muita coisa, né? E aí, o que é que a gente achou da SEDAP quando assumiu lá? Havia, de fato, assim, o setor estava muito, digamos assim, desmotivado, triste, sabe? Não havia um trabalho que o setor agropecuário era uma desunião muito grande, um secretário que não dialogava com o outro, com o setor, porque nós temos alguns órgãos e a gente tem que fazer parceria, ninguém faz mais nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, É, a vida Então a gente tem, por exemplo, você tem a FAEPA, que é Mário Borba, que é um cara extremamente comprometido com o setor agropecuário. E aí o secretário não tinha relação com ele. Enfim, aí estava muito prejudicado, digamos assim, o setor agropecuário do estado da Paraíba. E eu tive o cuidado de me aproximar de todos eles, sem desprovido de qualquer tipo de vaidade, né? com a bandeira branca, literalmente. Procurei, porque tem algumas pautas que são que confrontam. Por exemplo, a defesa agropecuária com um produtor, a gente fiscaliza, né? A questão de doenças do animal, saúde animal. E muitas vezes você tem que ir na propriedade do camarada, ele não quer deixar você entrar.
eu recebi relatos de que produtores que botavam os fiscais para correr. E a gente foi, vamos acabar com isso, todo mundo precisa se ajudar, senão o setor vai se acabar. E aí a gente traçou uma estratégia, digamos, metas, linhas de atuação. E eu atuo, a secretaria ela é muito ampla, como eu disse, ela distribui cimentos para o estado todinho, ela distribui a cana-cimento aqui no Vale do Mamanguape, Distribui no o quê? Brejo, cana-cimento. Cana-cimento, o que é isso? Cana-cimento é a cimento da cana, para o pequeno produtor produzir para ter aquela produção para vender para as usinas. Então, o estado compra dos grandes e dá aos pequenos, e os pequenos vendem dos grandes. Entendi. E a mesma coisa das cimentos. Aí eu digo, olha, vamos fazer, além desses programas tradicionais que já temos, eu foquei muito na defesa agropecuária. A gente foi criticado algumas vezes pelo setor, que é um setor importantíssimo, que a gente conhece que é um grande negócio hoje, que é a vaquejada, né? Mas eu preciso me preocupar com o controle das doenças e das zoonoses, né? Tem que me preocupar Fazer com uma isso. vacinação, uma vacinação adequada. E a Paraíba era assim, era o pior estado em cobertura vacinal do país. Jesus amado. Nós tínhamos só 52% do rebanho vacinado e 58% das propriedades vacinadas. E são 2 etapas no ano, uma etapa em maio e outra em novembro. E a etapa de maio a gente está compilando os dados agora, fechando os números, a gente está bem pertinho de 90%, saiu de 52% para 90%. Então, é um avanço muito grande. Muito grande nessa área de cobertura vacinal, né? A gente tem procurado envolver todos nas discussões, eu nunca tomo uma decisão só, preciso tomar decisão, eu envolvo todo o setor. Eu chamo FAEPA, eu chamo Senai, eu chamo OCB, eu chamo, se for sobre vaquejada, eu chamo a BVAC. Então você dá um bom secretário de articulação política também, como o senhor falou ainda agora. Porque jeito, mas tranquilo. Articulação é isso. E a gente constrói a decisão para quê? Para você sair unido, né? Exatamente. Faz pontos. Você não pode impor. Aí depois você impõe, você vai ter que estar fazendo o remédio. Quando você discute, que avalia que a maioria decida, você já vai com todo mundo, é diferente. A decisão fica mais forte, né? Certeza. E aí a gente tem feito esse trabalho nessa linha de defesa agropecuária. Tem 2 outras linhas que a gente atua muito, que é a questão da comercialização. Você falou das queijarias. É um setor muito forte, né? Naquela região ali. Rapaz, gera emprego rápido demais. É um queijo gostoso que a gente compra. Eu compro queijo no supermercado aqui. Não chega aos pés do queijo que é produzido aqui no sertão da gente. Impressionante. Eu recebi de presente um queijo do pessoal de São Bento. Eu fico impressionado. E tem queijarias artesanais. Exato. Agora, zona rural. vocês precisam aprender a consumir o queijo de cabra. Rapaz, deixa eu fazer um momento aqui, João Gabriel, de novo. Certo. Eu com meus 9 anos de idade, eu fui descoberto que eu tinha intolerância à lactose. E naquelas situações bem complicadas, assim, de estar já com raquítico, já, não achar o que era o problema, já desnutrido. Até que um médico chamado Dr. Fernando Cunha Lima me atendeu e descobriu isso na época. E naquela época ele teve que chamar minha mãe e meu pai e fez, não precisa passar por uma reeducação alimentar. O único leite que ele pode beber é o leite de cabra. E era uma coisa mais difícil do mundo a gente achar aqui em João Pessoa, era onde é que eu vou achar leite de cabra aqui em João Pessoa? Paraíba tinha uma padaria, é o maior produtor de leite de cabra do país. Tinha uma padaria lá nos bancários que eles vendiam um saquinho. Meu pai comprava logo uns 4 por mês ali, e era o único leite que eu podia tomar. Então eu tomei muito leite de cabra. Muito leite de cabra. Por isso que ficou sabido desse jeito. Na verdade, tecnologia da informação. Mais forte, né? Muito saudável. Trouxe sabedoria, por isso que souber da tecnologia da informação. Com o tempo, aqui todo mundo, a gente tem a vivência do cheiro do bode. Né? É um cheiro forte, né? Só que com o passar do tempo, com o manejo, foi se aprendendo, você hoje não cria mais a cabra junto do bode. O bode vai ali só para fazer o cruzamento e sai, eles são apartados. Então, o cheiro do bode, ele sai do pé do chifre dele. Tem 2 furos na cabeça e exala aquele cheiro forte. Então, como ele não tem muito contato mais com a cabra e com o leite, ao longo do tempo foi diminuindo aquele cheiro do leite.
de forma que hoje você nem sente mais. A gente tem uma tradição de quando termina os torneios leiteiros, e é um negócio fascinante. Você tem uma cabra de 30 quilos que dá 8 quilos de leite por dia. Putz, Impressionante. produção. Entendeu? E aí, quando termina os campeões, a gente dá o banho de leite. Pega o balde de leite, sai derramando nos vencedores. Bem simbólico, E né? ninguém sente cheiro, rapaz. Eu fiquei impressionado esses dias, eu vim no supermercado, tinha o queijo de cabra. Tinha ele tipo mussarela, tinha tipo queijo do reino. Eu vi, rapaz, que negócio Agora, invocado. o queijo de cabra, ele não é pra você comer com pão, não. O queijo de cabra é uma iguaria, pra você tomar com vinho. Uma cachaçinha, né? Ele tem um sabor mais aprimorado, né? Quilo de queijo de cabra é R$100. Um pedacinho desse tamanho, uma bolinha de 350 gramas, é R$30. Eu soube que teve uma produtora aqui do Cariri que foi premiada nacionalmente, Sim, né? foi. E aí, o que é que a gente precisa, que eu estava falando da comercialização? É a questão da certificação das empresas, Sim. das cooperativas, né, das agroindústrias, das pequenas, dos laticínios privados. Porque a Paraíba passou um período sem certificar empresas. Novas empresas, né? Isso é um prejuízo muito grande, porque assim, o que quer dizer certificar a empresa? É a emissão do selo de inspeção. O selo de inspeção tem o selo estadual, que é o CI, tem o selo nacional, que é o CISB, e tem o selo federal, que é para você exportar, que é o CIF. Tá? Sempre selo de inspeção, federal, estadual e brasileiro. E aí você, as grandes redes de supermercado, para comercializar, você tem que ter. Então você pega, por exemplo, um queijo lá de Paulista, de Condado, você consegue comprar numa padaria, né, num supermercado pequeno de bairro, mas na grande rede você não compra, porque lá só entra certificado. Entendi agora. Então, linkou com o que eu falei agora. Dificilmente eu encontro alguns queijos aqui do interior no supermercado, é bem difícil. E aí o que é que a gente tem feito? A gente triplicou a nossa estrutura do setor de inspeção lá na SEDAP e possibilitou, montou o calendário de que a gente tem focado muito nessa questão de certificação. O Sertão mesmo, por exemplo, Paulista, eu gosto de dar o exemplo Paulista. Paulista produz 70 mil litros de leite de gado por dia. Caramba. Isso dá, por exemplo, se você fizer uma conta rápida, botar aí a R$2,20, ele dá, isso no final do mês dá mais dinheiro do que o FPM da prefeitura. Então, gera emprego, Uma Paraíba rica. fixa o cara no campo, entendeu? Porque uma das maiores mazelas do país, vocês sabem que é o êxodo rural, que Sim. aconteceu muito nas grandes cidades, né? As favelas, foi muito... Desculpa, foi muito em virtude disso, né? Do êxodo rural, você saía sem nenhum preparo de um sítio, da zona rural, para ir para uma grande cidade. É porque antigamente realmente só tinha oportunidade nas grandes capitais, né? Sem garantia de que lá você ia ter moradia, Sim. estrutura, né? Então isso foi um problema muito sério para o país. E isso permite, e você tem que estar preocupado, e ao passo que você vai certificando os privados, você tem que incentivar a abertura de cooperativas. Por quê? Porque, em parte, a cooperativa ela regula um pouco o preço. Porque se você ficar só na mão do privado, claro que hoje não tem mais ninguém bobo, né? Todo mundo aprendeu a trabalhar e todo mundo quer ganhar o seu dinheiro. O cara que tem um laticínio grande também, ele não quer desmobilizar um setor, porque o cara quebrar e ele vai comprar leite aonde? Então ele vai, mas ele vai sempre apertando, tira 10 centavos no litro, vai. Uhum. Por quê? Porque é lei de mercado, né? Quando você tem uma oferta maior que a demanda, não tem outra situação. Então eu certifiquei no Sertão 3 laticínios e uma queijaria. E o governador João, em janeiro ele editou alguns decretos que ajudou muito o setor. E as coisas estão acontecendo, leva um tempo para o resultado aparecer, mas era mais barato você comprar queijo mussarela fora do estado do que o produzido do estado. E o governador João acabou com isso em janeiro, né? Ele isentou muito. Foi um incentivo fiscal? Sim, ele tirou o incentivo fiscal que tinha para quem comprasse o queijo de fora e ficou mais barato comprar o queijo no estado.
E os supermercados passaram a se creditar, que não se creditava de ICMS. Então você vendia o queijo, eles não se creditavam, tinha que botar além do lucro o imposto em cima para poder gerar o crédito para ele. E melhorou muito, tem crescido muito a produção no laticínio e cooperativa do queijo mussarela. E tem uma coisa interessante, que pouca gente sabe, por exemplo, o queijo mussarela produzido aqui na região, no estado, ele é produzido de leite. Vocês sabiam que o queijo mussarela produzido no sudeste, no centro-oeste, 80% dele é do amido do milho? Não sabia. Pois é, não é do leite. E tem uma cara de leite danada, né? 80% é de amido. O amido, vocês sabem que é amido, é aquela partezinha branca do grão do milho. Entendi. Ali produz o amido. E aí... Talvez seja bom pra mim que é intolerante, né? Mas aí você vai pro queijo de cabra. Queijo de cabra. Queijo de cabra que é mas, bom. mas é engraçado de alergia essas coisas. Eu, com meus 12, 13 anos, paro. Agora não posso abusar, né? Mas eu posso comer tranquilo. Não tenho, passo mal como passava antigamente, não. Aí você tem, a gente visita, como eu disse, eu gosto de andar, porque eu fui já, acho que umas 3 vezes a Monteiro. Aí você vai visitar em loco, né? Você chega lá, tá lá. Eu lembro da primeira vez que eu fui, tinha um senhorzinho, estava ele, a mulher, um filho e um funcionário trabalhando. Um negócio familiar, extremamente né? organizado, mas muito organizado mesmo. Bem artesanal. Eu digo, o senhor tem quantos animais aqui? Ele disse, eu tenho 500 animais. Eu digo, o senhor vive só disso aqui? Ele disse, eu, a minha família e esse rapaz trabalha comigo, vive disso aqui. E esse leite dele vai para onde? Vai para a cooperativa, que tem uma cooperativa muito organizada em Monteiro. Se vocês me permitem, toda vida que eu for relacionar, eu queria falar o nome, que é para... É importante para valorizar essa divulgar. É a Capribon. Sim. Nós chamamos a Capribon em Monteiro, que produz, assim, iogurte, queijo, manteiga, sabe? Tudo com leite de cabra. Que vocês precisam conhecer. Caramba, que interessante. É coisa de encher os olhos. E assim, e tem outra em Cabaceira, que é a Capribof também. A turma é muito interessante. Eu gosto muito de visitar o Cariri. Rapaz, é engraçado ver isso no Cariri, porque Cariri é uma terra mais difícil, né? Rapaz, das coisas. E você vê que dá certo. Também. Entendeu? A água é mais difícil. Porque de fato lá tem um clima gostoso, né? Principalmente à noite. A noite é uma delícia. Então eu gosto de visitar e visito muito. Eu acho que eu fui umas 4 vezes no Cariri. Falando do sertão, e a gente já vai começar a falar da exposição também. Eu me lembro que em Catolé do Rocha tinha um parque de exposição e o pessoal era bem animado. Tá parado o negócio lá em Catolé ou começou a se mobilizar? Porque na região o pessoal vai muito em Caicó, né? Caicó tem muita tradição. Fechando a minha linha de atuação, eu falei a questão da comercialização, que me preocupava em certificar as empresas. A outra é a realização dos eventos, das exposições e das feiras. Por quê? Porque você tem que se criar um circuito estadual, um calendário estadual, que eu estou planejando para o ano que vem, aí de pelo menos uns 40 eventos por todo o estado, para que a gente possa estar tendo essa mobilização. Porque eu vi, por exemplo, um reprodutor de Nelore, um animal extraordinário. Um touro, aqui na Paraíba? Sim. Que eu disse assim, quanto é o preço desse touro? Aí o cara falou assim, ele não tem preço não. Pixe, Maria, já começou bem a conversa. Ele disse, eu já faturei de sêmen dele 600 mil reais. É um mercadozinho também. Aqui o preço dele não é no peso. É a genética. É genética. É porque é um animal de premiação, inclusive, né? Isso, aquele que concorre, então, assim, né? Aí você incentiva muito isso. Você tem uma exposição dessa de João Pessoa, que daqui a pouco a gente vai adentrar nas informações mesmo. Mas vai ser assim, a apresentação de animais aí, vocês vão ter a oportunidade de ir lá. Cada animal, você fica babando de bonito, de bem cuidado. E o cara passa um ano preparando um animal para expor, sabe? Ele passa um ano testando uma receita no queijo para botar um negócio novo, uma pimenta, uma azeitona, um orégano, negócio, criando, e do nada aí é premiado no sul, né?
Então, essa é a importância das exposições de feira, é fomentar o negócio. É fomentar expor, de fato, né? Os isso. negócios que estão acontecendo ali, que estão meio escondidos, vamos dizer assim, E na aí sociedade. você tem uma oportunidade que é muito interessante. Por exemplo, vamos lá, vocês de mídia, quando se encontra é uma festa, né? Sem dúvida. É um restaurante, junta aquela turma. Fazendo muito barulho. Esquece São a muito concorrência, aí vai. Então, essa é a mesma coisa no setor agropecuário. Isso é importante que aconteça. Então, assim, a gente pegou o Cariri muito organizado. Todas as cidades têm exposição praticamente, né? Todas têm. Aqui não tem exposição, tem, eu acho que Isabelê, mas tem a festa do jegue, que também não deixa de ser. Sim, rapaz, né? Então, a gente está entrando no Curimataú. às vezes o Ministério Público atrapalha um pouquinho nessa festas. A do bode rei foi proibido ter eu um achei negócio que lá. tinha que ter uma previsibilidade. Você prepara a festa toda, eu lembro o prefeito. Tiago, né, o prefeito? Não, O de Cabaceiras é Tiago. Mas o de Zabelê? Zabelê, o cara é gente boa, rapaz. Ele ficou desesperado, porque na noite anterior um juiz proibiu de fazer a coisa do jegue. Lá em Cabaceiras teve isso também, proibiram as brincadeiras lá com os bodes. Então, assim, não pode mais, vamos, né? Vamos ver outro jeito de fazer e tal, enfim. Mas a gente está levando para o Curimataú. E o Curimataú a gente começou, tem Barra de Santa Rosa, que já fez um evento muito bom, o prefeito Neto Nepomuceno lá começou. Soledade, o prefeito geral também vai estar fazendo aí no fim do mês a festa do queijo lá. E tem incentivado. Tem umas, assim, que é uma decisões que eles tomam, que assim, o governo paga tipo R$3,50 no leite de cabra. Aí o prefeito, para incentivar, ele disse: eu vou pagar mais 50. Ajuda que eu vou dar quem produzir 100 litros, eu dou mais 50. Os cabas ficar. Então daqui a pouco aí você está produzindo, na cidade produz 5 mil litros de leite de cabra. Então, e o retorno desse dinheiro investido volta, né? Para a prefeitura. Volta e é rápido. Fixa o campo, não precisa de investimento, não. Exato. Não precisa de investimento. Às vezes você para gerar 100 empregos, dar um incentivo do tamanho do mundo a uma multinacional para o cara gerar 100 empregos e não traz nada. E aí você gera 100 empregos no campo bem rapidinho, fixando o cara no campo. Ele fazendo o que ele gosta, né? As fábricas de cachaça também ficam no âmbito da secretaria? Porque é um setor também que cresceu bastante, né? É outra área que a Paraíba é muito forte. E eu gosto, né? Também. Só hora boa aqui. Aí a gente falando a minha boca tá cheia d'água aqui. Tem que falar de cachaça. Eu gosto da cachaça boa. Eu também gosto, João. Se soubesse, a gente tinha enchido aqui um pouquinho. Sou apreciador. E a Paraíba tem muita cachaça boa. E veio crescendo muito agora nos últimos anos. Muita fábrica nova, né? Muita indústria nova, né? Muita cachaça boa. Exportação, inclusive. Boa. Eu comprei uma, mandei para João, a fotografia, disse que era boa, disse que era boa. Supermercado. É porque não sei se vocês sabem qual é a diferença da cachaça, porque tem umas aí eu não vou falar não, porque eles já são grandes demais. Mas tem umas que são aguardente e tem a cachaça. E o paraibano aprendeu a tomar cachaça. O sertanejo tomava cachaça não. Exato. Só tomava aguardente. Se acabava tudo. Era. A cabeça explodindo. Aí foi tomando cachaça hoje assim. Hoje, eu vou pro casamento, chique. Se tiver cachaça, eu tomo cachaça. Não tomo isso, não. Rapaz, eu fui pra uma festa, eu mudei de empresa, agora tô trabalhando numa empresa de São Paulo. E na festa que teve agora em julho, cada um levava um pouquinho da sua cana regional para poder apresentar lá pros amigos. Rapaz, a da Paraíba fez sucesso, viu? O pessoal sucesso. E havia, de fato, assim, uma criminalização, né? Você não tomava cachaça numa festa de formatura. Sim. Era uísque, era champanhe. Tem nada. Eu chamava de cachaceiro. Olha o cachaceiro aí, né? Então, assim, aí hoje, a Paraíba, que é um grande produtor de cana-de-açúcar, exato, que produz a cachaça, né? O brejo tem cada coisa bonita também. A gente precisa conhecer a Paraíba. Exato. Eu vi esse dia no Instagram, acho que uma diária na Ruda. É uma fábrica de chocolate, meu amigo, em Areia. Também não conheço. Fiquei vontade de conhecer. Também você já pega o clima de Areia. Que é friozinho ali, né? Com queijo, com cachaça. Chocolate. É mais morar lá direto. Com chocolate, meu irmão. É maravilha. Aí a gente tem procurado, nós fizemos, aí a gente começou pelo Curimataú, pegamos todo Cariri, apoiamos os eventos, aí de forma, a gente admite, de forma tímida, para o ano a gente vai ter um orçamento muito maior. Muito importante isso mesmo. O governador está muito sensível a isso.
né, porque ele pôde ver. Ele foi a Campina Grande, no evento de Campina Grande, e ficou encantado com o público. Quase que ele não entra nem sai no parque, com tanta gente. Aqui vocês não deixem de ir, não. Vocês vão ver como é que é. A turma gosta mesmo. Marcar a presença. Eu lembro que eu fui no passado, como você falou, antigamente tem muita festa ali. Muita festa, inclusive com banda. Eu lembro de ter ido pra show ali naquela. O objetivo da gente, a gente vai promover no sábado, vai ter shows, é atrair esse público jovem, porque, de fato, a gente precisa tratar no setor agropecuário o jovem e a mulher. Precisa incluir isso de forma muito forte, né? E aí a gente está fazendo o acesso para o show por dentro do parque, e claro que não volta por lá, porque a turma toma umas doses a mais e depois vai querer subir no boi, né? Então, aí a gente tá no sertão, a gente fez uma festa muito tímida ainda em Pinhacó, não é? E lá tem uma estrutura de parque da secretaria, a gente vai estar com o projeto pronto para recuperar, para fazer uma reforma lá. Nós precisamos resolver em Cajazeiras, que tem uma estrutura lá gigantesca de uma área que está praticamente abandonada do parque, mas eu estou com... O projeto está pronto para ser licitado, para a gente fazer uma reforma lá e voltar a fazer os eventos. Nós ainda vamos fazer um evento em Itaporanga, né? Eu falava há uns dias atrás com o prefeito Nabu que a gente precisa pensar um evento grande para Patos, de agropecuária. É muito importante isso mesmo. Como você falou, isso ficar no calendário já. Isso, as épocas de cada festa seria interessante. Do sertão. E Patos ali é uma cidade de polo, né? A gente vai fazer Pombal. Nós vamos fazer, nós fizemos em Brejo do Cruz a Expo Brejo, né, que é o empresário de lá que faz, e a gente ajudou, o Instituto João Agripino, Lauro Maia, lá de Catolé do Rocha, a fazenda dele lá em Brejo do Cruz. Em Souza foi feito um evento privado, no Aras Cartacho, vaquejada e exposição muito bom, muito grande lá. E assim, é um evento que movimenta, no instante você movimenta 10 milhões, 20 milhões. Se faz muito negócio, né? É porque você tem desde o animal, o produto, a máquina, né? Carros. Ela vendeu 9 retroescavadeiras lá em Souza, no evento que teve lá. Um evento privado, empresário privado, amigo da gente, e o governo do estado lá, em parceria com a prefeitura, está construindo um parque de exposição em Souza também. Outra formação também exclusiva. Eu acho que não foi divulgada ainda não. Mas já está em construção, está sendo construído já. É alvenaria. E aí, a gente vai passar essa de João Pessoa, acho que tem mais uns 3 eventos ainda. Tem um em Juazeirinho, que é bem, bem forte também. E aí você sai ali, o Cariri vai entrando no Curimataú, e aí não precisa você levar o caprino para o sertão, porque lá já é vaca, é leite, é gado, né? Mas precisa fazer os eventos. Exato. Você falou uma coisa que eu estava me lembrando aqui. No passado, eu lembro das regiões, assim, por exemplo. Eu lembro que a região do Sapé ali era a região do abacaxi, né? Tipo exportação, inclusive. Característica, né? Souza, a região do... segundo produtor de abacaxi do país. A cidade é produtor hoje, a gente vai... Dr. Sagres disse que é Araçagi, mas dizem que é Itapororoca. Essas brigas eu acho boa demais. Porque só quem ganha é quem precisa, né? Você quer ver um negócio interessante? A Paraíba acontece hoje, é o camarão, rapaz. Ali no Vale do Paraíba, Itabaiana. Camarão, eu vejo muito também a questão do peixe tilápia, né? Estão produzindo com força agora também aqui na região da Paraíba, né? Isso tilápia... Em cativeiro, né? Tilápia é o seguinte. É outra linha é outra área da secretaria, que é agropecuária e pesca. Nós temos uma estação de produção de alevinos em Itaporanga. Ela tem capacidade para produzir 7 milhões de alevinos no ano. É peixe com força. Nós temos uma em Riachão, aqui perto de Araruna, que produz 1 milhão no ano. A gente assinou um termo de cooperação com o Denox para assumir uma do Denox em São Gonçalo, que produz 2 milhões de alevinos no ano. Região de Souza. De Souza. E o que é que acontece? A gente tem um calendário de distribuição desses alevinos. Aí é fácil fazer uma conta rápida. Você pega aí 10 milhões de alevinos, vamos dizer que você tem uma mortalidade de 50%, você tem 5 milhões de alevinos.
Com 6 meses, esse alevino dá um peixe com, no mínimo, 600 gramas. Então, você tem 3 milhões de quilos de peixe. Né? E aí, isso tanto é um alimento muito saudável, como Exatamente. é renda, meu irmão. Exato. É dinheiro. Né? É um novo negócio, né? E o que é que a gente fez, né, nessa linha aí? Além de preparar para aumentar essa capacidade de produção de alevino, que é doado para a população, né? Nós já doamos esse ano mais de 4 milhões de alevinos. Para os pequenos açudes, para os açudes maiores, de porte maior, né? E a gente tem uma estrutura de transporte desses alevinos que transporta 200 mil alevinos, cada carga. E aí a gente, o governador pediu, a gente licitou, já foi licitado, deve estar entregue no máximo mês que vem, um caminhão com capacidade para 500 mil alevinos. Qual é o problema hoje? Assim, vocês sabem disso, hoje feira, as feiras livres não estão mais tanto usual, todo mundo encontra tudo no supermercado. Isso. Você vai no supermercado, você encontra tudo, da verdura, carne, ao pão, tudo. Você E hoje faz salmão, né? Hoje tem muito mais opções de supermercados, atacarejos da vida, né? Então a feira livre perdeu muita força. E aí o pescador artesanal, ele não tem como vender no supermercado. Ele vende na feira livre. E aí ele não agrega valor. Você tem que pegar o que agrega valor é o filé. Então, você para vender o filé do supermercado, você tem que estar certificado. Não consegue entrar. É um monte de barreira, né? E o que é que a gente fez? A gente está com um projeto prontinho, vou discutir no comitê gestor depois da expulsão aí com a equipe do governo, que é um caminhão móvel para fazer o filé. E aí você programa, você pega, vamos lá. Olha, vamos fazer assim, vamos preparar para fazer nos açudes que tem a capacidade mais de 10 milhões de metros cúbicos de água. Você tem Condado, você tem La Riacho, você tem Belém, você tem Condado, Curemas. E aí você monta uma programação de povoamento desses açudes e você vai povoando. Você povoa, digamos, 100 mil alevinos em janeiro, 100 mil em fevereiro, e a partir, que é ali na época do defeso, que ele não pode pescar, a partir de julho você começa a fazer a despesca e você sai com uma estratégia desse caminhão num calendário para fazer, esse caminhão vai ficar uma semana em Curemas. Mas já saiu certificado já? Já sai certificado. Ah, interessante. E quem certifica é o equipamento. E aí você pode vender 1 quilo, o próprio estado, PAA, merenda escolar, paga R$56 no quilo de filé. É um dinheiro bom. Já e se você for vender na feira livre, 1 quilo de peixe é R$7, né? R$6. Então, isso é uma ação muito importante que a gente tem feito com as colônias de pescadores por todo o estado. Isso é interessante, viu? Tem ajudado muito. Vamos continuar com as fotografias, meu amigo Assis. Vamos lá. No episódio passado, ele botou umas 70 fotografias, mas agora a gente vai. Vou botar o óculos. Senadora Daniela Ribeiro. Vou botar o óculos. Essa loura aí, essa fotografia acho que foi em Riacho, viu? Foi lá em casa. A senadora Daniela Ribeiro, a gente é muito próximo de Aguinaldo, mas não tem uma aproximação muito grande com Daniela. E eu lembro, a gente participa assim, das tomadas de decisão do grupo, da família, você sabe disso. E aí eu lembro quando foi em março de 2018. Uma história interessante. Março de 2018. Isso. Tem campanha naquele ano. A gente estava analisando a viabilidade de Aguinaldo ser candidato a Senado. Aí, Aguinaldo é muito cuidadoso, muito precavido, ele sempre faz pesquisas qualitativas. E aí a gente foi para Brasília para discutir, fui eu, Daniela, e Virgínia e Anivaldo, ele estava lá. E é uma decisão, toda vez é muito aguardada, certo? Essa decisão de Aguinaldo aí. Mas ele não dá passo em falso, Aguinaldo. Quando ele pular, pode pular atrás. E aí, quando a gente sentou para conversar, ele disse, eu vou ter que sair e tal. Ele era líder do governo Temer. Eu vou ter que sair e vocês ficam aí, ele vai apresentar a pesquisa para vocês, eu já vi e já tomei a decisão, eu não vou para o Senado.
Vê aí. Aí ficamos, nós 4, o cara falando. E aí a gente viu naquela pesquisa que Daniela, que só tinha 1,8 na pesquisa, ela tinha chance de ganhar, porque a quali era muito favorável a ela. Na época, os candidatos eram Cássio, aí Luiz Couto, foi veneziano. Veneziano, né? também. E aí, assim, ela estava, o cenário apontava, a pesquisa quali tem isso, né? Ela era muito forte. E ela foi muito corajosa. Daniela foi muito corajosa, porque ela tinha um mandato de deputado estadual certinho, só buscar. E foi, rapaz. E eu me lembro, Daniela começou a eleição e nós conversamos, e só quem acreditava na eleição da Daniela era eu e Anivaldo. Ninguém acreditava, eu e Anivaldo, o pai dela. Ela acreditava? Ela não sabia ela nem olhava as pesquisas. Mas ela era muito guerreira. Ela era muito guerreira. Foi pra cima. Foi pra cima mesmo. Daniela, ela começou a campanha e ficou aquela, vai pra onde, vai pra onde, vai, não vai, vai, não vai. E ela começou, a eleição foi no dia 7 de outubro, salvo engano, de 2018, ela começou a campanha, o primeiro adesivo que Daniela colou foi no dia 2 de setembro. Vixe Maria. Foi. Quase um mês depois. Foi. Então, foi muito próximo da eleição e ela começou, eu lembro a gente fazia agenda para a Daniela, que era eu que fazia, ela visitava 30 municípios no fim de semana. Caramba. Ela entrava Haja aqui fôlego, viu? e saía do outro lado, entrava na quinta-feira, saía no domingo à noite, encerrava normalmente o comício à noite no domingo em Santa Rita, em Bahia. Isso foi a campanha que Diego participou, Diego Tavares. Não foi? Diego Ele estava Tavares. falando aqui também Suplente dela. Suplente, Diego. foi, eu lembro dizendo que E Marcela também, dentro da correria. campanha, a menina Pois também. não, Teve e a uma gente, época que todo entrou no metrô. mundo ia, eu lembro. Aí foi assim, pegando o voto feminino aqui em João Pessoa, foi uma coisa extraordinária. Eu lembro, eu, Lucas, minha esposa, Igor, meu filho, pai, vamos no shopping. Aí pegava um santinho, saía no shopping, distribuindo na loja, o pessoal, não, já vou votar nela. E aí foi se aproximando, quando faltava aí uns 15, sim, aí na segunda ela descansava, e terça-feira agenda. Pau, João Pessoa, Campina Grande. Paraíba toda. Toda. Daniela, para quem não sabe, Daniela teve mais apoio do prefeito do que João. Por quê? Porque eram 2 votos. É porque nessa campanha você podia escolher 2 senadores, 2 senadores, né? E aí quando faltava assim uns 15 dias para a eleição, aí tinha... E aí isso é um erro, você tem que saber disso. Numa eleição de 2 vagas não é 100%, é 200%. Tem que trabalhar o segundo voto. E aí foi onde Cássio perdeu a eleição. Cássio só tinha o primeiro voto, não é isso? Porque Cássio tinha Uma boa arrancada. 32%. Aí chegou um momento, faltando 15 dias, Cássio tinha 32%, Veneziano 20%, ela 18%, Luiz Couto 16%, Roberto Paulino 6%. Assim, os 3 embolados, ninguém sabia quem ganhar, mas todo mundo dizendo que Cássio está eleito. Só que tinha 80% de indeciso. Isso aí, inclusive, indeciso é muito provável dele decidir nos últimos dias. Pronto, aí quando o eleitor decidiu, foi para ela, né, e ela se beneficiou. Tem umas coisas interessantes, né? Quando é para dar certo, eu acho que a Paraíba ganhou muito, porque a Daniela ela é muito guerreira. E ela defende o Estado mesmo, a questão das pautas femininas. A Daniela é muito forte, ela se identifica muito. Ela é uma política aguerrida. Presente da frente parlamentar. E as mulheres se sentem muito representadas por ela, isso é fato. E assim, aí ela... Daniela se beneficiou em João Pessoa, qual era a lógica de João Pessoa? Ricardo, governador, João eleito no primeiro turno, era Luiz Couto tirar os votos tudo de João Pessoa. Só que houve aquele movimento pró-Bolsonaro em João Pessoa. Foi a campanha. E aí o eleitor de Bolsonaro, votou em Daniela. Migrou. Você vai para Campina Grande. Era o momento anti-PT também, né? Também. E aí você vai para Campina Grande, aí o segundo voto de Cássio era Daniela, o segundo voto veneziano Daniela. Daniela para primeiro lugar, ganhou do juiz. E aí teve esse trabalho todo, mas teve assim, uma coisa decisiva que foi, nós fechamos em 10 municípios para ela, os 2 lados. Ninguém sabia. Por exemplo, eu fechei o prefeito e fechei a oposição para ela. Vamos dizer, o prefeito votava
Isso é o que faz diferença no final das contas. O prefeito votava Vou em pegar o segundo voto. Veneziano e Daniela. Aí o cara da oposição votava em Cássio e Daniela. Pegou 100% da cidade. Então você pega... Aí vou dar um exemplo novamente Paulista, que eu consegui fechar lá com meus 2 amigos que tinha lá, que era o Valmar era o prefeito, Severino era o ex-prefeito, de uma liderança forte. Ela tirou 4.950, o segundo colocado tirou 1.500. Luiz Couto tirou 800. Então lá em Paulista ela ganhou 4.000 votos, no estado ela ganhou com 30. Aí a gente fez isso em Curemas, fez isso em Vieirópolis, fez isso em Marisópolis. Eu já disse em outro episódio aqui, eu adoro essa história de bastidor. Fez isso eu gosto demais. Em Tavares, entendeu? Quando abriu, ela bateu a parada. Bateu a parada. Coisas da política, Isso, né? E essas São coisas só bastidores. funcionam no bico calado, né? Vocês trabalhando nos bastidores ali, só ninguém imaginava. Ninguém sabe, ninguém imagina e o voto aparece. São Aparece. coisas que né? E outra coisa, poder de articulação, né? Exato. A gente falando de agora, né? É, interessante. O cabo aí é bom na articulação. O Hugo sempre entende muito de campanha. Vamos ler algumas fotos aqui, a gente vai selecionar, já está chegando na reta final, mas o significado dessa fotografia, aí são os netos e os filhos, né? Eu mando um abraço aí para Igor e para Arthur. Isso aí. Quem é Igor, quem é Arthur? Igor é esse aqui. E Arthur esse aqui. Ó, Igor é o candidato a prefeito lá, de Riacho. Arthur, né? Arthur, aliás. Arthur, Igor Aí, não. Maricota, que é Maria. Aqui é Joaquim, que é o mais velho. Arthur foi pai de Joaquim com 15 anos. Interessante. E aí os 2 meninos, né? Porque eles moravam comigo, eu cuidei dos 2. E parecem gêmeos, né? A mãe dele, de Joaquim, que é a esposa de Arthur, também tinha 15 anos. Eu fiquei cuidando das 3 crianças. Igor é uma figura extraordinária, um cara forte, viu? Todo dia eu falo com ele. Então estão na política os dois? Não, Igor ficou na assessoria de Agnaldo, no meu lugar. Ele é assessor de Agnaldo, eu fui para a secretaria. Mas hoje, por exemplo, essa exposição que vai acontecer em João Pessoa, ele está mandando. Só para me ajudar, porque ele não é funcionário do Estado, né? Mas a gente juntou a turma da secretaria, que Igor vai ajudar, colaborar comigo e tal, vamos tocar aí, e vai ser muito bacana a exposição. E ele, assim, eu sei ligar para ele agora, Igor, rapaz, a gente entupiu a fossa lá de casa, vamos comigo lá, ele vai. É prestativo. Mas ele é um cara dos bastidores ou ele gosta de estar na frente mesmo? Não, ele bota o Aguinaldo no ombro. Ele vai para cima. Bom demais. Aguinaldo, deixa eu contar um bastidor aqui, Aguinaldo é muito discreto, né? A gente conhece Aguinaldo, muito discreto Aguinaldo. Aí um dia eu estou em casa, 11 horas da noite, liga Aguinaldo na campanha passada. E eu não estava na campanha dele, né? Quem estava era Igor. E eles foram para Araruna, ele me contou, ele ligou só para dizer isso, eu estou ligando para você, rapaz, porque o que Igor fez hoje, rapaz, elogiando o Igor, né? Digo, o que foi que ele fez, né? Ele disse, rapaz, a gente fez uma caminhada assim, nos 5.000 metros. O prefeito Vital de Araruna botou a gente para andar uns 5 quilômetros. Aí subiu no palco, do nada ele resolveu descer. Vamos descer, outra passeata. Depois chegou no palco. E aí o cara botou o Aguinaldo no ombro. E o cara tava bêbado. Vixe Maria. E de longe, o Aguinaldo me contando, disse que viu o Igor correndo na direção dele. Né? O cara com ele no ombro e Igor no meio do povo correndo na direção de Aguinaldo. Quando ele chegou, o cara ia derrubar o Aguinaldo, porra, bêbado. Aí disse, ele botou no ombro e terminou a passeada. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, do meu neto. Mas tá faltando a esposa, não tem ela aí não? A gente tem uma surpresa. Tá faltando, não combinou, mas vamos soltar o vídeo. Tem um videozinho aqui de uma pessoa que fez questão de fazer o registro. Nem eu assisti esse vídeo, mas ele vai assistir agora. Rapaz, impressionante, né? O Hugo lembrou, né? Me chamo Laura, esposa de Joaquim Hugo. Venho aqui hoje parabenizá-lo pelo belo trabalho que ele vem desempenhando à frente da Secretaria de Agricultura. Parabéns, Joaquim Hugo. Você é um guerreiro, uma pessoa exemplar, como pai de família, como avô, ótimo esposo. E hoje eu quero deixar aqui meus parabéns para você. Jesus, continue abençoando sua vida e que você possa fazer muito mais do que você já está fazendo. E parabéns pelo esse belo evento que está aí por vir, que você está à frente.
essa feira agropecuária que vai estar acontecendo essa semana. Parabéns. Ela gravou quando? Mas as fontes, né? Você sabe, a gente chegou quentinho. Isso é trabalho de Igor, né? Exatamente. Foi gravado há poucos minutos. Muito bom, assim, eu gosto muito, eu sou um cara muito família. Eu gosto muito da minha família. Eu não troco nada, Ninja, pela minha família. Esse é o maior patrimônio. Eu saio daqui para Riacho dos Cavalos toda sexta-feira. Eu rodo 420 quilômetros. Eu monto minha agenda, João, na sexta-feira, eu sempre faço assim. 9 da manhã eu marco em Picuí. Por quê? Porque já é metade do caminho chegando para Riacho. Aí eu marco em Soledade, eu marco em Patos, eu vou cumprindo a agenda de forma que de noite eu estou em casa tomando a cachaçinha. Para relaxar. Rapaz, não é meu d'água. Ao lado dela, da minha esposa. Isso é bom. Laura, a gente começou a namorar aí, sabe quando? Já faz tempo, viu, bicho? Bota história. Desde 88. Então, você tem Quando quantos eu anos? nasci? Eu nasci em 88. Pois é. Tenho 35 anos. Então, pronto. E a gente aí, casado, uma relação, assim, muito boa. Ela comeu sal com você, né? Verdade. A gente também passou por um momento difícil, né? Como E tudo na aí vida. é quando você valoriza as pessoas que estão Exatamente. perto de você. Porque a gente teve muita dificuldade aqui, né? Você imagina... Eu, por exemplo, eu passei assim, depois que estudei, eu passei assim uns 3 anos sem comer sopa. E é bom sopa, não é? Porque eu comia todo dia na Porque universidade. comia todo dia na Enjoou. universidade. Era toda noite. Impressionante. Então, assim, aí Laura, nos negócios da gente, padaria. Ela tava dentro. Quem fazia bolo, quem... Aí você pega política. Ó, segunda-feira teve um evento em Riacho que a gente vai fazer o calendário dos grandes eventos, vamos chamar assim, que é as exposições, mas a gente também quer fazer, junto com a EPAE, chama Jornada Produtiva. A gente quer fazer isso em todos os municípios do estado. A gente vai fazer um calendário nas regionais, que aí você pega as cidades médias, né? Catolé do Rocha, Itaporanga, Conceição, Piancó, enfim, né? Santa Luzia. E nas pequenas fazer esses eventos chamados Jornada Produtiva, Jornada de Inclusão Produtiva. Aí nós fizemos um em Riacho dos Cavalos, segunda-feira. E a gente chegou só na hora, ela que fez tudo. Ela né? organizou. Então, assim, isso é muito importante você ter. Eu sempre tive essa visão. Para mim, em casa, é muito ruim vocês, eu não sei qual é a experiência de vocês em casamento, em relação, mas para mim, casa é lugar de descanso, de paz. Você chega em casa, vai ter briga, e como é que você volta para trabalhar? Como é que você volta para a rua, né? E aí você chega, tem a parceria, inclusive de cachaça, viu? Tem que ter Que é bom cumplicidade também. tudo, né? Um bom sertanejo, É isso né? aí. Mas muito bom, surpresa boa. Rapaz. Vamos falar agora para a gente arrematar? Tá. Já passou? A gente tem 2 questionamentos que a gente tem que deixar de fazer. Você tocou em Riacho dos Cavalos. O senhor confirma a pretensão de lançar o seu filho como pré-candidato, o Arthur, né, à Prefeitura de Riacho dos Cavalos? Confirmo. Nígia, nós tivemos lá a história de Riacho dos Cavalos. A gente tem uma história muito bonita que eu conto. Eu gosto de contar a minha história, porque é o que eu tenho, né? Riacho dos Cavalos é uma cidade que tem 8.600 habitantes, uma cidade pequena. Eu fui prefeito lá da cidade de 2013 a 2020, tá? Eu ganhei a eleição por 97 votos, sendo que teve um terceiro candidato que tirou 700 votos. Então, a minha votação foi minoria. Depois fui reeleito com 565 votos, fiz o meu sucessor com 1.200. Eu fiz tudo... O sucessor que você falou que tá lá. O prefeito Eudinho. Isso, eu fiz tudo que você possa imaginar ter numa cidade. Eu fiz o saneamento da cidade. Essas travessias urbanas que o governador João está fazendo, que está ficando linda a cidade do interior, a cidade pequena, rapaz, é impressionante como fica arrumada, com asfaltamento. Eu fiz isso em 2013. 10 anos atrás. E acha toda calçadinha.
É interessante. A cidade É eu deixei assim, 100% da zona urbana calçada. O que não estava calçado, o dinheiro estava na conta para executar, para calçar. Fiz 14 quilômetros de calçamento na zona rural. Na zona rural eu calcei 14 quilômetros. Fiz o saneamento básico, esgotamento de água, esgoto tratado lá. Que é uma coisa que não dá muito voto porque as pessoas não veem, né? E em geral bagunça a cidade, né? Porque você nunca repõe a pedra do mesmo jeito que ela estava. E fiz em 2013 todas as salas de aula, inclusive da zona rural, são climatizadas em Riacho dos Cavalos. Que massa. Todas são climatizadas. E aí fiz muita coisa mesmo. E o resultado disso foi, a prova disso é o resultado eleitoral. Eu saí de uma soma de que perdia, de 97 votos, que eu ganhei, mas teve um terceiro candidato que tirou 700, então ganhei com 565 e elegi o prefeito Eudim, que foi meu vice por 2 mandatos, com 1.200 votos de maioria. Mas lá não fugiu a regra, não. Né? Lá não fugiu a regra, não. Eu não quero falar mal dele, né? Porque a gente, de qualquer sorte, foi parceiro 8 anos. Eu prefeito e ele vice, foi inédito. Né? Lá não passava... O prefeito e o vice não passavam... Nunca aconteceu de repetir a mesma parceria. Só que era eu quando eu tinha caneta, né? Quando passou ele ter a caneta, aí muda um pouco. As pessoas, muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para ter um poder, que eu acho que não é lá essas coisas, o poder de uma prefeitura de Riacho dos Cavalos. Mas há uns 90 dias a gente... Assim, não tinha eleição não. A gente era uma eleição só ir buscar. É só para cumprir tabela. Né? Era. Aí a gente teve uma conversa, ele vinha desgastado, né? Muito endividado. Eu fiquei lá sendo secretário de Finanças, a população votou, porque entendia assim, não, eu tinha um cara bom, tal, ele não é do ramo, não é político, ele não tem experiência administrativa, mas o Hugo vai ficar aí e vai administrar com ele. E eu fiquei o primeiro ano, mas aí eu tive que sair para vir assumir a secretaria, né? Eu saí para assumir a secretaria e começou, assim, algumas má influências perto dele, e foi, e culminou no rompimento, né? Eu vim abrir mão. Nós tínhamos, o grupo da gente era o seguinte, são o vice-prefeito, ele prefeito, a nossa liderança e 7 vereadores, de 9. Todos do Partido Progressista. Todos. A gente deve muito lá em Riacho dos Cavalos, Aguinaldo Ribeiro. Mas o senhor é bom também na articulação, viu? Riacho dos Cavalos, deixa eu dizer a você, no período que eu fui vereador, prefeito, foi a cidade que mais recebeu recursos per capita OGU. Isso eu gosto de contar com muito orgulho, porque foi a cidade que mais recebeu, a cidade reconhecida pela Caixa Econômica, assim, por executar bem a obra, e eu não respondo a nenhum processo. Limpo, geral. Então isso é muito difícil, isso é um cartão de visita muito bom para se apresentar. E aí ele preferiu, é fato que assim, ele não procurou ninguém, que eu fiquei com o vice-prefeito e com 5 dos 7 vereadores, ficaram comigo. Então vocês romperam recentemente? Foi, coisa de 90 dias. Aí ele vai para a reeleição, eu acho que é legítimo, né? Vai ser submetido lá ao crivo da população, e a opção que a gente tem é lançar Arthur, que é o nosso filho, é muito bem quisto lá, é um cara que é novo, tem 23 anos, mas ele está na política desde muito novo, assim, desde 2014 é Arthur quem organiza os eventos da gente, os comícios, e assim, a população gosta muito dele. Nós estamos lá nessa luta, começando, mas eu acredito que, se Deus quiser, a população vai entender. Isso a hora chega que vai analisar o que é melhor para a cidade. Os 2 projetos, é isso? Exatamente. Vai né? tentar distribuir. E aí eu vim abrir mão do apoio do governador, né? Ele se filiou à União Brasil. Lá nós votamos o grupo em 2 deputados estaduais. O Galego Souza, a União de São Bento, lá em Riacho já acontece
faz 8 anos, de março com o Galego. Como é que tá a parceria com o Galego? Não, show de bola. E com o Márcio, os dois. Firme e O forte. Lá. Galego tirou 2.500 votos em Riacho, o Márcio tirou 1.800 votos. O candidato da oposição tirou 700. Foi majoritário. Né? Os dois ficaram ao meu lado, tanto Galego como Márcio. Pô, o senhor é articulador mesmo. Mas tinha até um E o vereador senhor lá, né? É bom de O número, viu? vice-prefeito. O cabo é bom de número, viu? Então assim, tá lá, tá na mão do povo, né? A gente, é sempre o povo que decide, vamos ver o que é que dá. A disposição da gente é trabalhar pelo município. Mais um desafio aí, então, para o ano. A gente não tá mais descansando, porque passa a semana aqui, quando chega lá, vai fazer política. Chega lá, o moído é grande. Grande Joaquim Hugo, obrigado pela participação no NinjaCast. Deus te abençoe. Com muito sucesso na sua trajetória. Um abraço na família, em Igor, e Arthur, na sua esposa e toda a família. Manda um abraço para todo mundo, viu? Em nome do Ninja e de João Gabriel também. A gente tem que marcar outro para trazer uns Passou queijinhos, para trazer rápido, não passou? as cachaças, Nelson de Paulista. Uma hora Tem que passou organizar isso rápido. aí. Passou e já vamos com 1h15 minutos de episódio. Para mim é sempre uma alegria ter esse tipo esse bate-papo nesse formato, é muito interessante. A gente vai conversando e vai sem pressa, Na tranquilidade. Tranquilo. Muito bom, é uma alegria muito grande e agradecer a vocês aqui pelo espaço. João Gabriel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço conhecer essa pessoa aí, essa história massa. Muita história para contar. Isso Que é importante nos podcasts. O Ninja, mais uma vez, bonito como sempre. Agora não, aí não. Gravados e companhias. Começou a mentir. Que estamos na semana, agora, nos 15 dias, na quinzena do paletó. Você quer comprar um paletó bonito, como esse aqui, um blazer? Você vai na Gravatas Companhia, procura o nosso amigo Expedito, e também lá, Gravatas, Underline e Companhia, e você encontra lá o melhor look. Paletós aí com 15% de desconto. Também você bota em 12 vezes parcelado no cartão, sem juros, na tranquilidade, ainda pega aquele desconto com o Expedito. Na parcelinha. Se for à vista, que o desconto é de perder de vista. Ele bota de 20% para lá no paletó. Viu, secretário? Se você quiser botar aqueles paletós bonitos lá naquelas solenidades, lá com o João Azevedo, dá uma passadinha na Gravatas Companhia, viu? No bairro 13 de Maio. De 17 a 24, a exposição em João Pessoa, né? É importante. Fundamental. O pessoal Passa o endereço aí, ele vai entrada franca no Parque de Exposição Henrique Vieira de Mello, ali no Cristo Redentor, ao lado da Energisa do Almedão. Lá vai ter a exposição de animais, de bovinos, caprinos, equinos, de máquinas, vai ter muito shows, parques infantis, um ambiente muito agradável que a gente aproveita para convidar não só o setor agropecuário, mas toda a população da Paraíba para passar lá nesse período, a partir das 10 da manhã, de 17 a 24 de setembro. Coisa boa, importante. Bom demais. Um abraço a todo mundo, agradecer ao nosso amigo Assis. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra aí em mais um episódio do NinjaCast. Acompanhe o NinjaCast nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, NinjaCast Oficial. Um abraço a todos.